Então, voltamos com mais Liderando. E hoje o programa especial fala sobre comunicação. Olha só, quem é que não quer desenvolver e ter uma comunicação adequada que faz muita diferença para qualquer pessoa. E para isso eu convidei nosso querido professor da FASB, Roberto Marden Lucena, meu conterrâneo. Eu gosto de falar isso porque Ótimo, é isso. é uma terra maravilhosa, Paraíba. Então, atualmente o professor Marden ele exerce a função de assessor especial de pesquisa e desenvolvimento junto ao Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras. Esse é um novo desafio, Marden? Essa função é um seu novo desafio? É um novo desafio dentro de um contexto do qual eu já faço parte há um bom tempo e que permite, né, que tem permitido que nós, né, busquemos, junto com a equipe, com toda a estrutura e as condições que a Faculdade de São Francisco oferece, né, os dirigentes da faculdade, de pensar esse novo momento, né, da instituição, né, não só em relação à expansão de cursos, mas também de projetos, digamos assim, projetos estruturantes para pensar a educação nesse contexto local regional. E eu creio que a trajetória da FASB, né, das pessoas que fazem a FASB, eu me orgulho de compor também essa equipe, tem feito isso. E aí recebemos esse convite. Que maravilha. E estamos nesse novo desafio, sim. E aí, falando da questão da educação, e no bloco anterior falamos sobre o ambiente, a família, de repente a pessoa ela não foi educada a ter um processo de comunicação hoje de forma mais adequada. E então, como, Marden, ou seja, o que é que você consegue visualizar dentro da realidade no qual estamos inseridos, como a educação ela pode prevalecer dentro de casa, ou seja, dentro do ambiente familiar, voltado a um processo de comunicação mais forte com os filhos, ou seja, ao invés de pedir para o filho calar a boca, é estimular ele a falar, a ser comunicativo, para não sofrer mais à frente. Então, como levar isso para dentro de casa com mais força? Veja que nós estamos também com um conjunto de situações que precisam também aí ser sopesadas, avaliadas. O processo de criação é um processo cada vez mais oneroso do ponto de vista do que é possível fazer, como lidar, né, com a criançada, a juventude, a mediação tecnológica, quer dizer, muitas possibilidades, muitos canais, os suportes não faltam, né? Aliás, né, suporte para você se comunicar só se amplia. Agora, tudo indica que nós estamos perdendo aí alguns fundamentos, perfeito, algumas bases da comunicação. E aí, nesse ponto, é bacana colocar a educação nesse processo, porque as pessoas, eu acredito muito na orientação de que, né, eu tenho que me educar, né, mas eu também preciso passar por processos educativos. Perfeito. Então, o educar e o educar-se caminham juntos. E aí tem a ver muito com conduta. Então, no contexto familiar, é preciso que haja, né, uma compreensão do uma espécie de distinção. É preciso distinguir o que seja a criação propriamente dita, de situações que exigem o estabelecimento de limites, e aí elas não podem se confundir com situações em que é preciso estimular a comunicação, a criatividade, né, a fala, a integração com outras crianças principalmente, outros jovens. Bom, a juventude que tem tanta possibilidade, mas você se depara hoje com alguns jovens que só conseguem se comunicar se eles tiverem uma mediação ali na frente deles, ou seja, um aplicativo ou um recurso. E na vida real? E como é que você vai lidar com a vida real? Quais são suas referências? Então, eu acredito que colocar a criança logo de cara nessas realidades, nessas interações, provavelmente isso vai, né? Eu creio que o coeficiente de possibilidades de você ampliar esse leque da comunicação e para que essas pessoas também comecem a encontrar também seus espaços, eu faço crer que seja um caminho, uma orientação boa para pais e responsáveis. E hoje, ou seja, eu falo que fomos criados para vivermos em sociedade, mas eu percebo que existe uma limitação muito grande voltado a esse convívio em sociedade, ou seja, até que ponto eu
me comunico com o meu próximo. Às vezes eu passo ao lado de uma pessoa, não cumprimento, ou seja, não falo, não me comunico, acabo também trazendo outras situações, a questão da empatia é uma delas, o pré-julgamento, enfim, são situações que eu estou criando dentro da minha mente e estou alimentando que isso me prejudica. Esse novo desafio que eu falei para você agora, que você está desenvolvendo junto à instituição, onde você traz, eu vejo que você traz essa parte da comunicação e tenta adequar à realidade dos jovens, dos adultos também que buscam um curso superior. Então, isso é importante, essa visão macro da sociedade e como estamos visualizando as pessoas, ou seja, as pessoas estão carentes de pessoas que busquem desenvolver o processo de comunicação. Isso, e eu partilho, Rui, de uma matriz que é a matriz, né, do que seja comum. Né? Uma estudiosa e pesquisadora, Hannah Arendt, falava muito isso para a gente, dizendo que, né, aquilo que é comum, né, e que se torna público. Então, se torna público no sentido de que pertence a todos. Então, a comunicação é algo que pertence a todos, né, é um patrimônio dos nossos antepassados e bem antepassados, né, dos rudimentos mais significativos àqueles que, de fato, compõem essa matriz. E como é que nós, com tantos recursos aí disponíveis, com os avanços que são aí atestados, nós estamos evoluindo em alguns aspectos. Perfeito, perfeito. E um deles é esse que você colocou. Eu suspeito que, de fato, nós estamos esquecendo algumas dessas bases, né, de que é preciso, sim, se abrir para o contato com o outro, para a interlocução com o outro. Eu preciso também entender que a outra pessoa que está comigo, que eu convivo há menos ou há mais tempo, são pessoas que pensam, que têm opiniões, que têm ideias próprias e que é preciso, né, que eu também dê atenção a isso, e vice-versa, né, que as outras pessoas também entendam que nesse conjunto de relações vão existir divergências. Agora, divergências não significa que nós estamos criando polarizações, que é isso que tem mais acontecido. Eu não posso expressar uma determinada opinião porque ninguém quer escutar, né? A outra parte importantíssima do processo comunicacional está se negando a escutar um pouco de mim e eu também escutar um pouco dela. Então, que esse processo não se completa. Então não está havendo comunicação. Então, nós estamos imersos em muitas situações, temos aí à disposição um manancial de possibilidades tecnológicas, mas na hora de realizar a nossa humanidade comunicativa, nós simplesmente somos um zero à esquerda, porque não conseguimos sequer cumprimentar, conforme você mencionou, sequer nos dirigirmos ao outro com um gesto um gesto importante para que a outra pessoa não só responda, não seja algo automático, mas para que ela se reconheça humana como eu sou. Perfeito. Então, na medida que eu cumprimentar alguém, esse cumprimento ele faz bem a mim antes de tudo mais e vai fazer bem a outra pessoa. Então, nós estamos aí aproximando o nosso ser humano. O ser humano é isso, é um ser comunicativo e de plena comunicação. Se nós negarmos isso, estamos negando a nossa humanidade. E que em alguns momentos acreditam que não precisam se comunicarem, né? Pois é. Não tem nada a ver isso, então bacana. Qual a relação da assertividade na comunicação e o desenvolvimento de uma carreira de sucesso, Marden? Eu vejo que a comunicação é muito importante, não só para a vida pessoal, mas para a vida profissional também. Então, como é que você traz isso para uma pessoa que queira desenvolver a sua carreira? É importante que você trabalhe, né, porque certamente nós temos alguns vícios, e não são só vícios na linguagem, que também compõem, nós temos algumas manias que nós vamos adquirindo e, às vezes, nós, com tantas coisas que fazemos ao mesmo tempo, em muitas relações informais que compõem, essa nossa trajetória, muitas vezes fica difícil de você fazer a distinção
de que é preciso, né, em alguns momentos, em determinadas situações, você se apresenta também, você se apresenta com a sua linguagem, né, com as suas opiniões, você leva um cartão de visita com você o tempo todo, e a comunicação é o que expressa isso. Então, na medida que você compreende que é possível melhorar essas situações em que eu vou me comunicar com o outro, eu vou também apresentar as minhas capacidades para que outra pessoa julgue se se de fato eu posso fazer parte de um projeto que é um projeto em que outras pessoas serão envolvidas. Então, é preciso elaborar melhor, ter de fato uma comunicação assertiva na perspectiva de que eu vou me colocar no grupo. Agora, também, muitas vezes, se confunde, né, que você tem que se programar todo para fazer algo, para causar a melhor das impressões, mas esquece que você leva junto a sua conduta, a sua personalidade. Você não tem como esconder isso numa cortina comunicativa. Você pode até, claro, impressionar de primeira, melhorar isso, mas leve você junto, né? E, claro, tenha humildade para entender que outras pessoas, né, profissionais da área ou não, amigos, pessoas próximas, poderão lhe ajudar. Então, tenha a humildade de se colocar também sob o crivo, né, de um julgamento pertinente das outras pessoas. Eu acredito que por aí a gente caminha para esse desenvolvimento e ajuda, sim, na colocação das pessoas ou no desenvolvimento de uma carreira. Maravilha, maravilha mesmo, porque eu vejo que existem essas limitações dentro do mundo corporativo, que é um mundo no qual eu conheço muito. Assim, eu sempre estou fazendo trabalhos com algumas empresas e vejo o quanto as pessoas elas não se comprometem com o seu desenvolvimento. Não é com o desenvolvimento só da empresa, com os resultados só da empresa, mas com o seu desenvolvimento, com o seu resultado. E aí a comunicação ela é um dos pilares, né, de sustentação para essa carreira. E a questão das seleções, ou seja, entrevistas de empregos que acontecem, as pessoas elas se exigem mais em relação à comunicação e depois parece que acabou, o processo de comunicação foi embora. Exato. Então, assim, não é mostrar só naquele momento, é se mostrar até para fazer jus por que foi contratado e que ele quer sim se desenvolver dentro dessa empresa. Então, está bem dentro do que você acaba de compartilhar e eu acho muito importante na carreira profissional você ter o cuidado com a comunicação, você ter essa atenção voltada a evoluir. E evoluir dói? Dói bastante, né? E outra coisa, Rui, um aspecto importante você lembrava antes, né, sobre a empatia. Isso. Então, nesse processo de construção da carreira, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, né, de ter essa sensibilidade, de saber que você vai ali, porque isso também ajuda a você também apresentar as suas ideias. Porque se você, né, criou uma dramatização ou criou uma personagem só para aquele momento, essa personagem não vai durar muito, a não ser que você esteja aí no papel errado ou no lugar errado, né, porque deveria estar fazendo outras coisas. Mas se é para o cotidiano, para lidar com as rotinas profissionais, com as vivências da profissão que você escolheu ou que está buscando, é preciso que você, claro, se apresente, busque de fato formular, corrigir rumos, conforme falamos, algumas orientações que são importantes, tem dicas preciosíssimas, sim. valiosíssimas, que às vezes até, né, uma ansiedade, às vezes até uma dica de respiração, você já é outra pessoa, mas outra pessoa sendo você. Porque você vai apresentar sua conduta, suas opiniões, claro, e também tomar consciência em relação a certas colocações que você faria num grupo informal, de amigos muito próximos, você não vai estar repetindo ou reproduzindo algo de uma situação informal, numa situação em que você está se colocando sob a avaliação de outra pessoa, de um profissional, de um especialista que está analisando o conjunto. É o conjunto que está sendo analisado, não é um aspecto só. Às vezes, claro, o nervosismo, se for nervosismo, o especialista vai saber distinguir. Mas se você enfrenta a situação com personalidade, né, com as condições que você tem, provavelmente as chances de causar uma boa impressão, né, serão muitas.
Bacana, você falou sobre sensibilidade e é um tema, uma palavra que eu gosto muito de desenvolver, mas vamos fazer isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais Liderando.